Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Para quem tá vendo esse vídeo agora. Meu nome é Karen, eu sou mãe do Adam, um menino sequestrado e trazido pro Egito sem autorização. Sequestrado, né? Bom, eu vim aqui falar o seguinte sobre um vídeo que eu vi ontem, né, da Monique. Não, acho que não sei o nome, o restante do nome da moça. O canal dela é mais uma, né, que sofreu aí com egípcio, mas o canal dela ela quer fazer um canal de alerta, ela quer contar, né? Então assim, vamos lá. Eu acho ótimo essa iniciativa de mulheres falando o que passaram, ou falando a história delas. Acho super bacana o número de mulheres que vem crescendo, que colocam a cara a tapa, né, pra falar do que aconteceu com elas. Mas, a partir do momento que você vai contar a história de alguém, sem procurar a parte, falar do seu achismo, ou do que sua amiga falou com confiabilidade, sem provas, sem nada. E a partir do momento que você coloca o meu nome na sua boca e o nome do meu filho na sua boca sem a minha permissão, porque precisa de permissão, sabia, gente? O próprio YouTube aqui, quando você vai denunciar a conta, se tá falando de você, você pode denunciar. Por quê? Porque simplesmente foram passadas algumas informações erradas sobre o meu caso e sobre o caso da Gabi. Então, assim, se você quer fazer um vídeo de alerta, nossa, eu acho muito bacana. Agora, você passar alguns poréns errados, tem seguidoras minhas que seguem você. E aí me procuram, me mostram, né? E sabem aonde está o ponto errado. Eu não tô aqui para julgar ninguém, nem para massacrar ela de jeito nenhum, né? Mas a partir do momento que você coloca o meu nome e o nome do meu filho na sua boca, aí eu posso tomar as minhas providências. Como vocês já sabem, eu já tive um problema com página, né, difamatória em relação a mim, ganhei o processo, a página foi retirada e ainda vou receber uma indenização futuramente. Não é questão que eu vá processar ou nada. Eu só gostaria que, quando você vai colocar uma história, procure a parte. Não fale do seu achismo ou de quem falou e falou e falou e falou para você, porque daí você não passa credibilidade. E todas as pessoas que fazem vídeos para mim, independente do canal ter 1000 seguidores ou ter 5 milhões, como o Vilela, todos eu passo documentação, eu passo o que aconteceu. Você poderia ter entrado em contato comigo. Karen, posso falar da sua história? Pode. Eu poderia ter passado o acesso dos meus advogados egípcios, como passei para Fernanda Piacentini, quando foi para derrubar aquela entrevista do lixo, que ela mesma derrubou, que ela mesma falou com ele, que ela mesma falou com os meus advogados egípcios, que nós fornecemos todos os documentos, né? Então tem alguns poréns ali que ela fala que estão errados, né? O judiciário egípcio já está cansado de saber que o que eles fazem é sempre denegrir a estrangeira. O judiciário já está cansado de saber, entendeu? Eu poderia ter te dado acesso aos meus advogados egípcios, se você fala inglês, e com certeza eles iam tirar todas as dúvidas de você, porque eles só trabalham com esse tipo de caso. Eles já recuperaram crianças de vários países, então tem uma vasta experiência nisso. Mas a partir do momento que você coloca o meu nome e o nome do meu filho na sua boca, sem me procurar, que seria o mínimo. Karen, posso falar da sua história? Quantas pessoas me procuram no Instagram? Posso falar dessa história? Claro que pode. Nossa, muito bacana. Mas vamos passar a história correta, entendeu? Vamos passar a história bacana, a história legal e a história que comprova tudo isso, que é um crime. Porque ali ela fala que
ele poderia ter falado que eu abandonei, sendo que eu provo que eu não abandonei, né? Quem abandonou a família foi ele, até dentro da própria Sharia. A Sharia simplesmente é a parte onde o Islã ele entra dentro do judiciário. E não é só em questão de custódia de criança. A Sharia ela entra no judiciário dentro de várias outras coisas. A Sharia é o tributário dentro do Islã, dentro do judiciário. É isso, né? Então, para entender de Sharia é complicado? É complicado. Tem que estudar? Tem que estudar. Tem que estudar a Sharia. Por isso que o canal da Dani Bogione é realmente uma pessoa que sabe muito de Sharia, sabe muito de convenção de Haia, né? E dentro da convenção de Haia existe um órgão específico nos países chamado ACAF, tá, Monique, para te orientar aí. E é a ACAF que resolve judicialmente a conversação de um país com o outro. E ela nem sempre funciona, porque dentro da CAF existe uma lei que a criança tem que ter o retorno de 4 a 6 meses. E isso não acontece. Isso não acontece, entendeu? Existe a AIA 28 que não é respeitada, né? Quando a mãe sofre violência doméstica e volta pro país dela, e aí o genitor aciona e a mãe é tida como sequestradora. E assim vai. Eu tenho só uma leve ensinamento de Aya pelo Valentino, marido da Neide, que vive Aya há 8 anos e moram na Suíça. E lutam pela Moara. Então, assim, é sobre isso, tá? Você falou para eu te mandar e-mail, eu não vou te mandar e-mail, né? Eu já linkei lá para minha advogada, porque eu acho que a gente tem que passar a informação correta, né? Você não sabe o que ele falou no judiciário. Metade do que você falou ali não tá no meu processo, né? E eu não abandonei minha família. Quem abandonou foi ele. Até dentro da Sharia, quem abandonou a família foi ele. A partir do momento que ele roubou o meu filho e saiu do país ilegalmente, quem abandona é ele. O que ele fala ou deixa de falar dentro de um processo não tem valor. Sabe por quê? Porque o processo é entre eu e a avó. E a avó, ele não chegou e entregou a custódia para a avó. Porque a avó perdeu o processo. Você não sabia disso. Existiam 2 processos. E o processo dela de custódia foi negado. Ela ganhou no meu processo provisoriamente, até tudo ser resolvido agora no final de julho. Então não fale besteira que o cara chegou e entregou a custódia para a avó. Não existe isso, gente. Não existe. Ele tem que entrar com processo. Ele não. A avó. A avó entrou com o processo, perdeu na segunda instância, porque a criança tem mãe, entendeu? O juiz do processo dela mandou entregar o Adam, só que dias depois tinha a minha audiência. E ali foi quando o juiz decidiu que provisoriamente o Adam ficaria com a avó, para não dar esse choque, já que o Adam está muito tempo sem a minha pessoa. Entendeu? Então a custódia dela é provisória. É só até acabar o processo. Então não adianta você falar que ele chegou lá e ele fez isso, fez aquele outro, porque ele não fez. E existem papéis que provam isso. Então você poderia ter entrado em contato comigo, eu iria ser muito grata de você falar sobre um caso, mas ter propriedade para falar disso. E não passar informação sobre a minha vida, sobre a vida do meu filho, errado. É isso realmente que eu fiquei muito triste. Já passei por isso, já
com duas blogueiras daqui do Egito. E, infelizmente, assim, graças a Deus, a gente tem as medidas cabíveis, né? Porque o meu caso, ele tomou uma proporção muito grande. E eu sou muito grata a quem fala do meu caso, a quem quer dar voz para minha pessoa. E sou muito grata mesmo. Mas eu acho que você poderia ter entrado em contato comigo. Porque essas informações, sinto muito, mas não foram de grande credibilidade, né? E aí, quando não passa credibilidade, como foi no caso da Gabriela, como é o caso da Gabriela. Gabriela, eu fiquei na casa da Gabi. Eu sei muito bem como estava o processo dela, como é o processo dela, né? E não sou eu que vou falar. Eu acho que seria muito mais correto, se você quiser falar sobre o caso da Gabi, entrar em contato com a Gabi, que é uma menina maravilhosa, mas que também passa problemas com o filho lá no Líbano. O menino é palestino, não tem nenhuma ligação com o Líbano, mas está com a avó e com a tia. Então, o restante, eu não tenho propriedade para falar. Então, eu não posso falar uma coisa que eu não sei, tá? Eu me limito a falar de certos casos que eu não tenho propriedade e que eu não tenho a permissão da pessoa para falar, né? Primeiro de tudo, eu preciso ter a permissão. Por mais que eu tenha amizade com a Gabriela, eu não vou ficar aqui falando do caso da Gabi sem ela saber. Karen, pode falar isso ou não pode? Porque eu não quero prejudicar o processo dela. E mesma coisa, você deveria pensar, será que se eu falar isso, falar aquilo, eu vou prejudicar a pessoa? Porque rede social prejudica. Tem que tomar muito cuidado. Principalmente porque você não está falando da sua vida, você está falando da vida dos outros. Então eu vou sim tomar as minhas medidas cabíveis, tá? Se você quiser entrar em contato comigo, pode entrar lá no meu Insta e a gente conversa. Ou a gente faz um vídeo melhor esclarecendo, né? Aonde você errou. E é sobre isso. Agora, se você... Eu vi que você me pediu desculpa ali, mas a desculpa fica salva. E aí não tá legal. Tá bom? Não é briga, não é guerra, é só o que é certo. Porque existe uma criança no jogo de estudo. E eu tenho que fazer ao máximo para proteger o meu filho. Proteger o meu processo. E me proteger. Então, qualquer tipo de informações, como a minha rede é muito grande... As minhas seguidoras mesmo me mandam. Então eu vi, não vi uma, não vi duas, vi 3. Quer ganhar like em cima da história dos outros? Bacana. Mas procura saber a realidade e a verdade, não por terceiros que não te mostram documentos, que não te mostram nada, porque os documentos estão comigo. As provas estão comigo, as decisões verdadeiras estão comigo, tá bom? Sem mais, gente. E se vocês quiserem me perguntar, ai, que vídeo é esse? Não sei o quê, eu não vou dar, não vou colocar o link aqui, não vou ficar fazendo propaganda, porque está errada a parte onde ela fala sobre o meu caso. Então, para não rodar mais, eu não vou ficar fazendo propaganda aqui. Né? Mas eu acho que vale uma retificação aí. Caso você queira realmente fazer um canal para ajudar outras pessoas, ajude, não as prejudique.